Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, certo? Bem-vindos a mais um Santarente Podcast aqui. Hoje, infelizmente, o nosso irmão Alisson não pôde estar aqui comigo hoje, que está numa programação familiar, mas nós vamos tocar o nosso podcast assim mesmo hoje. Temos aqui os nossos convidados, o irmão Gilvan e a irmã Josefa, que são ali da nossa congregação de Parque Floresta, né, aqui do nosso setor, senão a paz do Senhor. Certo? E hoje nós vamos trabalhar basicamente ali as viagens e as cartas de Paulo, né? A gente vai trabalhar um pouco a viagem, um pouco as cartas, as igrejas ali daquela região e falar um pouco também do apóstolo Paulo, amém? Bom, vamos dar entrada agora nos nossos textos. Sim, como são 13 cartas abençoadas, não vou ler tudo, irmãos, pelo amor de Jesus. Não dá para ler tudo. Então a gente separou três textos específicos de momentos importantes da viagem, tá bom? E da jornada de Paulo, nós dizemos. Romanos, capítulo 1, do versículo 16 ao 17, que eu vou fazer essa leitura. Do momento da prisão, Efésios 6, do 13 ao 17, quem vai fazer a leitura é o irmão. E Tito, que raramente a gente lê, né? Mas vou botar o Tito dessa vez, Tito 2, do 6 ao 10, quem é a irmã que vai ler, certo? Eu vou fazer a leitura inicial e depois segue os demais. Amém? Deixa eu ver aqui o meu. Inclusive o meu tem o título aqui, Justiça pela Fé, que eu acho bem bonitinho. Que me venha a vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou da fé, dependendo da versão. Pode ler a próxima. Para todos, vamos ler aqui em Efésios, capítulo 6, do 13 ao 17. Que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Agora em Tito 2, deixa eu ver aqui, do 6 ao 10. A paz do Senhor para todos. Tito, capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Bom, gente, eu vou falar nisso, eu acabei esquecendo de dizer no início. Eu vou colocar durante o vídeo os mapas, tá? Que não dá pra mim mostrar mapas aqui, né? Porque fica difícil. Aí eu vou botar no vídeo, vou inserir lá no vídeo os mapazinhos, vocês vão ver já já os mapazinhos aí, tá certo? Com 4 viagens ao todo, né? Totalizando 4 viagens, né? Bom, mas antes de falar das viagens, falar da pessoa do Paulo, né?
O Paulo em si, que a gente já falou em Atos, inclusive, né? Ele teve todo o chamado, foi um chamado diferente, né, dos demais, né, apóstolos, né? Que ele foi o chamado, ele falou que é o apóstolo abortivo, ele veio depois, né? Ele veio depois um chamado totalmente diferente para os gentios, basicamente, né? Não quer dizer que ele também não falou mensagem para os judeus, né? A gente leu alguns textos aí, inclusive, que a mensagem é para os dois grupos, né? O pessoal bota muito ele como o apóstolo dos gentios, né? Mas ele não é só dos gentios, a gente sabe disso. Né? Então, ele começou a fazer o que nós chamamos das viagens missionárias, né? Dessas 4. Né? E falar nisso, eu quero esquecer até da profissão dele, era armador de tendas, né? Produtor de tendas. Sim, fazia tendas. É. Aí durante essas viagens ele usava isso como recurso, né, para financiar as viagens também. Né? Ele fazia as tendas para financiar a parte da viagem. Uma parte também, ao decorrer, veio do próprio ministério, né? O ministério passou a ajudá-lo nessas viagens. Mas essa primeira viagem ainda foi das tendas ainda. Eu acho que foi por isso que o percurso é curto, né? O percursozinho curto, porque né, o dinheiro É muito escasso. dinheiro meio escasso, meio curto, né? Então ele foi fazendo ali as viagens dele pelas regiões e daí começou, digamos assim, a parte de evangelização, a formação das igrejas e tal, né? Tem alguma dessas assim que vocês, na opinião de vocês, né, no modo geral, a gente vai entrar nos detalhes, né? Tem alguma dessas igrejas que vocês acham que tem assim, um destaque legal, bacana durante as viagens? Eu gostei muito dessa que eu li aqui, a primeira, A de Efésios. de Efésios. Muito importante. Esse recado que ele dá nas armaduras, por exemplo. Isso aí é a gente colocando em prática, é algo assim esplendamente maravilhoso na vida de cada um de nós. Porque a Bíblia é o seguinte, não é eu somente ler. Lá em Tiago 1,22 diz, não seja somente ouvinte da palavra, mas sim praticante. Então, se a gente lê aqui, por exemplo, essas armaduras de Deus, né? Ele explicando tudo direitinho para mim e para você, e se a gente colocar em prática, isso é de fundamental importância nas nossas vidas, né? E que vai refletir na vida dos outros quando colocarmos isso em prática. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é prática. Se a gente pode ser a passagem que for, o versículo que for, mas se a gente não colocar em prática, não vai valer para as nossas vidas. Tem que ser a prática. Isso é verdade. E você tem alguma igreja em especial que você acha assim, um destaque legal? Em especial, para mim todas. Esses todos tiveram um Mas tem momento importante, mas me traz à lembrança uma coisa que fixou para mim, que não foi ainda na constituição da igreja, mas foi um momento que Paulo estava pregando e um falso mestre vem a ele e começa a falar e começa a segui-lo, e Paulo olha para ele e repreende, porque percebe que ele estava querendo atrapalhar o percorrer da viagem dele ou do caminho que ele estava pregando. E ele já repreende, e aquele homem, ele para de impedir Paulo de levar a palavra. Isso, para mim, mostra assim, a ação de Deus neste momento de repreensão por um homem que estava sendo usado. Ele não estava endemoniado, mas ele, de certa forma, estava sendo usado pelo inimigo para que impedisse de Paulo continuar pregando aquele evangelho. Com relação a cartas, eu também sou muito para Éfeso também. Para Éfeso também. Por causa desse ensinamento, eu acho até que
por um livro que eu li recente, que fala sobre a armadura de Deus, como a gente tem que estar preparado, né? Então eu caio também muito para Éfeso. Mas Coríntios também. Só uma coisa, meu irmão é corintiano, de logo. Mas Coríntios também. Brincadeira, gente. Coríntios também me chama a atenção, assim, pela forma que Paulo vai aos irmãos da igreja lá em Coríntios, alertá-los, né, do viver realmente na palavra, de não estar dando crédito a falsos mestres. Então eu digo aí entre Coríntios e Efésios. Aí, inclusive, o de Coríntios, assim, inclusive, as duas escolhas são o que mais o pessoal gosta das cartas de Paulo, né? Essas duas, geralmente, é o que o pessoal escolhe mais. Tanto é que eu fiz a pergunta assim, por que ele escreveu tantas cartas, né? Então, tipo, ele escreve as cartas para encorajar, para orientar, né? Também para corrigir as igrejas, as comunidades, a quais ele fundou. Até porque, é claro que ele não podia estar, né, presente em todas as igrejas ou as cidades. Então, por isso as cartas podiam resolver os problemas daquela localidade. E até mesmo, como ela falou aqui, combater os falsos ensinamentos, que é muito importante, que eles se preocupavam muito com isso. Com certeza. Você acabei nem falando da minha é Romanos mesmo. Por incrível que pareça. Porque, no caso, digamos assim, era o centrão nervoso do esquema todo, né? Eu acho que se ele não escrevesse, talvez todo o sistema talvez não funcionasse como era para funcionar, né? Porque se o centro nervoso lá não tem uma igreja, vamos supor assim, a gente está em um país, mas a capital do seu país não tem igreja. Então, as outras igrejas acabam meio que padecendo um pouquinho, porque você não tem um norte para se guiar, ou tem um centro, né? Aí eu acho, assim, a relevância também por esse motivo. Porque era uma carta, apesar que seja para romanos, mas como é para hoje também, para a gente, todas as cartas, né? Acabou sendo para todo mundo. Mas isso acabou acontecendo exatamente por conta dessa carta, especificamente. Porque talvez ela dá a ideia de que a gente trabalha em um sistema de unidade. A carta foi para Romanos, especificamente, a carta foi para Coríntios, Efésios, mas na verdade ela vale para todo mundo. Né? Trazer para os nossos dias, né? É importante, né? Porque o ensino que está ali para aquele momento, mas está se falando da igreja, de um modo geral. Né? Em todas elas você pode perceber isso. Tem um traço voltado sempre para a igreja. A mensagem é para a igreja. É de Éfeso a direção? Sim, é para onde a carta foi. É uma carta, né? Ela vai ter uma direção. Mas a mensagem, na verdade, que é para todo mundo. Né? Como vocês mesmos já disseram, inclusive, que é para a edificação da própria igreja. Né? E é interessante porque foi escrito naquela época para aquelas comunidades, né, para aquelas igrejas, mas que, como você mesmo falou, que traz para nós hoje, né? É realmente uma carta escrita à igreja, né? No caso, a igreja da época, mas a igreja também atual. A gente herdou, né? Hoje a gente lê a Bíblia, lê as cartas de Paulo e estamos vivendo situações que ele relatou naquela época, né? E a gente vai aprendendo com esses relatos, com os ensinamentos. Então foi para aquela época e traz para hoje, como você disse, a gente herdou, né? E glória a Deus que herdamos esta palavra e que herdamos também esse ensinamento. Por isso que a Bíblia é atual, né? Exatamente. Precisa ser atualizada. Mesmo ele escrevendo para Éfeso naquela época, sem precisar, aí a gente vê o poder de Deus, né? A justiça de Deus. Mesmo ele escrevendo para Éfeso naquela época, né? É como se ele tivesse escrevido, acabado de escrever para nós aqui. Hoje. Atual. A Bíblia é viva e atual. Não precisa ser atualizada. E no caso de Éfeso até dá destaque, né? Porque ela também está na carta de Apocalipse, né? As cartas dadas ao Apocalipse. Ela é escrita novamente carta para ela, né? Inclusive. Mas lá na de Apocalipse fica muito mais evidente que é a gente. Naquelas cartas que estão lá, parece que é pra gente. A gente lê, a gente consegue perceber que a gente quer na carta. É impressionante. Naquela lá deixou bem claro, todas aquelas cartas anteriores e essa daqui é a igreja.
não é só Éfeso, é a igreja. E principalmente quando nós lemos, e eu costumo dizer, bem mastigado, devagarzinho, aos poucos, se perguntando, fazendo aquelas três ou quatro perguntas, né? Para quem escreveu, para quem, por quê, o que tem para mim. Né? Principalmente quando você pergunta num texto, o que tem para mim aqui, o que Deus está falando para mim aqui. Aí você vai ver que realmente é o que ele está dizendo que está em Apocalipse, que é para nós. É para nós. É impressionante. Então um detalhe, você está falando da repetição das cartas, né? Escrever várias para a mesma igreja, né? Inclusive tem uma curiosidade, tá? Tem livros aqui, tem cartas, corrijo, que elas foram escritas mais do que as 2 vezes que a gente vê aqui. Inclusive, em uma delas diz, escrevi uma carta a vocês, mas ela foi extraviada, ou se perdeu, foi destruída. Para deixar claro que isso acontecia demais na época, como acontece hoje. Tá? Então ele teve que reescrever tudo de novo na carta seguinte. A carta que se perdeu é a que a gente tem. Só que ele só tem que reescrever tudo de novo para poder mandar. Porque o pessoal pensa, mas o que ele escreveu se perdeu, pode ter alguma coisa que não está nessa. Né? Pode ser, mas não tem como a gente saber. O que a gente sabe é que ele disse que teve que reescrever a carta e mandou novamente. E o importante é que nós temos a carta em mãos, né? O ensinamento chegou às nossas mãos e nós recebemos esse ensinamento, nós aprendemos com esse ensinamento. Isso é maravilhoso. Se com hoje a tecnologia que a gente tem, os recursos que a gente tem, a gente pode perder alguma coisa. Às vezes a gente perde um e-mail, que é uma tecnologia tão grande, né, para a época. Imagine naquela época. Mas o precioso nós recebemos, o precioso nós temos em mãos. E mesmo ele reescrevendo, a eficácia da palavra continua. Continua. E provavelmente tem autores que dizem até que talvez ele tenha reescrevido, ainda escreveu melhor do que a primeira. Porque ele viu mais informações sobre a igreja e meteu o laço na carta. Acrescentou mais. Mais coisa não na é carta. que ele tenha esquecido da primeira, ele apenas viu. É o tempo, né? Como ele diz aqui, ele viu mais coisa e acrescentou naquela carta. E algo de suma importância, tudo isso, meus amados irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus na vida dele. E tem uma coisa também legal sobre as cartas que muita gente não sabe. A carta está escrita por Paulo, né? Só que Paulo, ele narra nas cartas, é curiosidade, tá? Ele narra na carta a carta que ele recebeu. Então, porque muita gente quer saber, mas e a carta que ele recebeu? Por que não está aqui? Né? Na verdade, ela está no mesmo texto que envia. Porque ele escreve a carta toda de novo. Você escreveu que está com esse problema. Então, você vai fazer esse. Ele reescreve o que ele recebeu. Então, a carta que ele recebeu está na carta que ele está enviando. E isso a gente vê, eu não lembro a referência exata, se vocês vão lembrar, se não me falha a memória, em Coríntios. Isso. Em Coríntios, que ele recebe informação de como está a igreja, das situações que está passando a igreja, e ele vai, através de uma irmã, eu vou lembrar o nome, através de uma irmã que ele obtém essas informações do estado que estão os irmãos, alguns problemas na comunidade, aí ele vai e escreve a carta aos Coríntios, com orientações, com advertências, e é isso que o irmão falou, ele recebe uma informação, e ali na carta que ele escreve aos Coríntios, ele já insere, né, aquela informação que ele recebeu. Exatamente. Aqui, por exemplo, durante a viagem, antes de ser preso, né, ele escreveu para os romanos, os coríntios, no caso 2, e Gálatas, né, assim, de um modo mais geral, para o pessoal ficar sabendo. Né? E depois eu boto as referências dos textos abaixo, certo? De alguns textos que a gente não leu aqui, tá bom? Essa aqui ele escreveu durante o período que ele estava só fazendo as viagens, que são 4, gente, são 4. Então, durante as 4, ele ainda estava solto, então ele ia escrevendo para essas igrejas, né? Depois, na prisão, aí ele continuou escrevendo, aí é onde entra a carta de Efésios, que já foi lida, aí de Filipenses, Colossenses, Filemon e Tessalonicenses, né? E durante a prisão também, as cartas de Tito e Timóteo, que aí já não são direcionadas
a igreja, especificamente mais a liderança. Né? Aí o pessoal, mas é para a liderança, não é para a igreja? É também, de certa forma, mas ela não é uma carta direta para a igreja, porque naquela época parece que era diferente. Quando a carta era para a igreja em si, eles chegavam no culto e iam para a igreja. Igual a gente faz no nosso culto normal, né? Eles iam para a igreja. Quando a carta era pastoral, ela não era lida no púlpito. Era direcionada só para a liderança. Mas depois a igreja ficava sabendo das mudanças no púlpito. Mas não porque a carta foi lida no púlpito. Entendeu? Aí por isso que essa carta às vezes é estranha. Quando a gente está lendo, não sei se você percebeu, tem um certo estranhamento, porque ela não parece uma carta de discurso, uma carta para ser lida no púlpito, né? Ela parece uma carta muito pessoal. Fosse para dentro. É uma coisa muito pessoal, né? Mas ela também edifica a igreja da mesma forma, porque está voltado para a liderança, mas edifica também isso. Porque o pessoal desvaloriza as cartinhas pastorais, mas não desvaloriza não. Elas é que, de certa forma, dão o fundamento da igreja que a gente tem hoje. Aquela estrutura, tudo que a gente faz de culto, vem dessas cartas, os líderes, funções e tal. Né? Sai dessa carta aqui. De Gênesis a Apocalipse, não pode se desprezar nada. Exatamente. Bom, nada está escrito ali por acaso. Tem um porquê, tem um fundamento. E dessas cartas, só também dando uma geral para o pessoal ficar sabendo, a gente tem a da Santa Ceia, o dons de espíritos, de funções, né? E esse espinho na carne. Isso aqui está falando também um pouco do espinho na carne, que é narrado em Coríntios. As obras da carne e os aspectos do fruto do espírito, que é o de Gálatas. Né? Então, são textos conhecidos, famosos, né? E a gente vai adentrar neles também já. Né? O primeiro que eu li aqui estava falando em relação à justificação pela fé. Né? Porque o pessoal trabalhava aquele conceito de fé e obras. A briga. Né? Do gatinho, fé e obras, né? Uma parte queria que seguissem as obras, né? E também seguisse a parte da lei. O ritual da lei, os costumes da lei. Não, a salvação não seria só aceitar Jesus. Foi inserido ali para os novos, digamos assim, os novos convertidos, os que estavam chegando, que eles também teriam que adotar uma parte da lei, principalmente a questão da circuncisão. Mas aí Paulo vai mostrar que a salvação é através da fé. Exato. E aqui tem um detalhe também importante, que hoje é discutido na igreja, né? Porque a igreja também fala, mas a igreja hoje trabalha muito obra. Você tem a obra do Senhor, lembra do púlpito, né? A obra de Deus, tal. É como não tivesse a questão da fé envolvida. Tem a questão da fé envolvida. É porque, eu até brinquei com os irmãos, é figura de linguagem. A gente usa no púlpito, mas é só figura de linguagem. A obra é importante também, né? A fé sem obras é morta, né? Como eu disse. Mas a fé também tem que ter as obras ali, porque não tem fundamento você ter só a fé e não fazer nada. Né? Você poder, levando para a parte você poder ajudar a pessoa a ter condições, por exemplo, e querer ir na casa daquela pessoa, chegar lá, a pessoa está precisando mesmo da sua dispensa, e aí eu puxo para mim com as condições de dar algo de verdade, eu chego lá, a hora e venho embora. Vamos usar a fé aqui, irmão. Deus vai lhe prover. Deixa que eu estou ali com a minha dispensa cheia e orando para Deus usar aqui, no caso, o irmão para prover onde eu poderia ajudar. Aí é onde o negócio. Aí é o teste da fé do irmão. Né? Que tem que ser feito a obra. Né? Que a pessoa às vezes tem muita igreja hoje que trabalha a questão da fé. Não, nós vamos para lá para glorificar o nome de Deus, porque a fé é o principal. Né? Eu vou lá para adorar, glorificar o nome de Deus e acha que é só isso. Você vai para a igreja só para adorar, só para receber de Deus. Quer dizer, você não edifica, você não faz nada. Né? Então, assim, é aquele fruto daquela árvore que Deus amaldiçoou. Né? Não deu fruto. Ela não dá fruto. Não adianta você crer que você é uma árvore frutífera e não ter fruto nenhum. O crer leva a fazer.
tem que fazer. E se não faz, acontece o que Aí. aconteceu lá no meio. Deus se pega da esquina. E as obras é uma consequência da minha fé. É o resultado da minha fé. Se realmente eu creio em Jesus, se eu realmente aceitei Ele, e eu desfruto dessa alegria, desse novo viver, eu conheço essa verdade, tudo que Deus fez por mim, vai refletir de dentro para fora a ação. Essa ação vai se transformar em obras. E muitas vezes pode ser uma obra de ajuda com algum tecido, com algum produto, alguma coisa nesse sentido, mas às vezes é uma obra de fé, de uma palavra, de uma ajuda, de um serviço. Eu lembro-me bem de um exemplo que um pastor deu, que às vezes um irmão está precisando só que alguém chegue ali e troque uma lâmpada, porque ele não sabe ou ele não está em condições de trocar aquela lâmpada. E essa minha ação, ou essa minha obra de fazer essa troca de uma lâmpada, vai ajudar e vai mostrar também um exemplo de amor, uma obra em amor que eu posso fazer por alguém. Então, termina sendo um reflexo, a obra termina sendo um reflexo da nossa fé, essa nova criatura que passou a viver, né, em Cristo Jesus. Isso é verdade. Aí tem a Santa Ceia, que eu citei já, né? Tá no texto de Coríntios, que é bem famoso, que é um texto que a gente lê toda a Santa Ceia, é bem clássico, né? Aí tem os dons do Espírito, algumas funções que ele também divide nesse texto, de cada um, e o espinho da carne. Ele fala um pouco desse espinho da carne que ele tem, porque muita gente tem curiosidade, esse espinho é o que especificamente? Eu já ia dizer, tenho essa curiosidade. Inclusive, essa semana, ou foi semana passada, eu estava pensando nisso, meu Deus, qual foi esse espinho da carne de Paulo? Eu tenho essa curiosidade. Porque tem muitas interpretações. Tem gente que diz que era um espinho mesmo, era algo atravessando aqui a perna dele, sentia dor, inflamação e tal. Aí tem gente que acha que é uma questão muito mais espiritual, ele se sentir afligido, entendeu? Já tem uns que julgam que fosse a questão da visão dele. Sim, né? sim, isso também é falado. Da visão dele, a falha, né, na visão aí que vai chegando. Eu tenho essa curiosidade. Mas a gente não sabe ao certo. Apenas o texto diz que era espinho na carne. Eu acho que quando eu espinho na carne, nós vamos ficar igual quem escreveu a Carta aos Hebreus. 99,9,9, um cada de 9. Foi Paulo, mas não temos 100%. Mas o importante do espinho na carne não é nem ele em si, mas o motivo de ele estar lá. Né? Porque aquele negócio, é para exatamente o que a gente fala, não se exaltar. Né? Porque toda vez que alguém for exaltado, ele tem que falar, não, o foco tem que ser aqui, em Deus, não em mim. Né? E vendo para os dias de hoje, eu fico pensando, nossa, tem tanto irmão que devia ter espinho na carne, pelo menos tem dois. Não quer só um, quer dois. Não, porque tem irmão que se exalta demais. Verdade. Ele se acha autossuficiente, quer dizer, se ele não estiver lá, o negócio não funciona, não acontece. Eu falei, gente, que igreja é essa? Né? Que a gente fica pensando, falei, meu irmão não lê a Bíblia não leu lá o Paulo não, ele falando sobre isso não, o sofrimento na carne dele lá não, para não subir o ego. Né? Porque as pessoas esquecem, ele está falando exatamente da obra, as pessoas esquecem que você está fazendo aquilo é para Deus, não é para a sua exaltação pessoal, porque o problema da obra também é a camarada achar que é para a sua glória, para a sua honra, para você ter destaque. A gente estava fazendo, inclusive, gente, a gente estava fazendo um curso junto recente, que era de jovens pregadores e obreiros. E lá tinha uma coisa que eles falavam que era importante. A pessoa que está indo para lá saiba que está fazendo a obra do Senhor. Você não está fazendo a sua obra especificamente. Né? Porque não adianta você, eu vou ser convidado, é um nome, né? Eu só quero convidar, tem igreja que só quer convidar a pessoa de nome, renome, entendeu? Para ir para o púlpito, porque é o que vai atrair as multidões. Evangelizar é importante, mas não dessa forma, eu acho. Eu acho que a mensagem tem que ser a fonte de atração, não o indivíduo da mensagem. Né? Porque o pessoal leva, às vezes, para a igreja hoje muito disso. Leva o pregador de renome para encher a igreja, mas a mensagem não é
aqui o quente. Sabe? Fica um negócio estranho. Era, na verdade, só o pregador de renome, mas mensagem, eu já fui um assim, não saiu assim. Ficou estranho. Ficou faltando, né? E talvez se fosse, como dizem, o irmão lá do último banco, né, usado por Deus, nome normal, tivesse fazido efeito, né? Então tem isso também, a gente precisa ter esse cuidado. E só isso se for uma pessoa de renome. Inclusive, quando ele for de renome, faça que nem os bereanos. Confira. Cada palavra. E o pior é que a gente fica olhando. O irmão tá falando de heresia, deixa eu ver aqui. Olha, sabe por quê? Teve um congresso aqui na Polo e veio o irmão de Joinville, Santa Catarina. Sabe o que foi que ele disse? Ainda bem, irmãos, que era à tarde, só para os jovens. Ele disse assim, lá na minha igreja eu coloquei as irmãs que estão com 30 anos no Amém. Associação das Mulheres Encalhada mesmo. E todo mundo deu glória. Irmão Zé, irmão Dava, chegou para mim, desculpa. Não, ele foi fazer uma pergunta. Aí ele chegou para mim e disse, irmão Gilvan, você ouviu o que o pregador disse? Ouvi. Inclusive os irmãos aí ouviram e deu glória. O que é que ele fez do Amém? Então a gente precisa estar atento. Nem tudo que o pregador diz, às vezes você tem que estar atento na palavra. É uma coisa que Paulo fala bastante. Você tem que ter muito cuidado com o que vocês estão ouvindo. As pregações que vocês estão ouvindo. Porque às vezes nem tudo que aquilo lá que reluz é ouro. Principalmente assim, hoje, se a gente não estiver olhando, verificando e lendo a Bíblia, a gente vai engolir, nós vamos engolir muitas coisas que estão sendo ditas erroneamente. Isso. Quanto à questão do espinho na carne de Paulo, dele não se exaltar, eu fiquei me perguntando e me pergunto, não sou contra, inclusive tem certos momentos que eu participo, divulgação do culto tal. Inclusive, domingo eu vou pregar numa congregação e pedi uma foto para fazer o meu cartaz. Ai, não é problema. Mas é aí onde está. Eu fico me perguntando por que tem que ter tanta divulgação. Porque está sendo divulgado o nome do irmão que vem. Aí a ênfase fica muito no irmão, no pregador. É isso que eu estou falando. E exatamente isso que você falou. Aí vem muito essa questão de divulgar. Fulano de tal vai estar na igreja. Fulano de tal vai estar pregando a palavra. Eu vou porque fulano de tal está lá. Mas eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir ouvir a palavra, porque a palavra vai ser pregada. Se vai ser João, José, Maria, Isabel, amém. Eu vou também. Mas o importante é que a palavra seja anunciada. Falar nisso, a culpa não é, deixar bem claro, a culpa não é da mídia, tadinho. A mídia não tem essa culpa, não. Tá? A mídia obedece. A mídia só obedece, né, irmão? O irmão aqui da mídia tá com a gente aqui. A mídia só obedece. Mas é um momento que está sendo feito. Realmente, a mídia não tem nada a ver com o negócio, são os irmãos. É a igreja. É exatamente isso. É o momento que estamos vivendo. Quando Jesus ia pregar, ele começou a ter muita fama, sim. Era Jesus, mas era Jesus. Aí Jesus tudo bem. Mas ele começou a ter muita fama porque a palavra que ele levava trazia vida. A palavra que ele levava trazia transformação. Paulo começou a ensinar e a palavra que ele levava e ensinava trazia mudança, trazia libertação, trazia transformação. E avisavam também que ele estava na cidade. E avisavam. Mas não era o nome de Paulo, até quiseram, em algum momento, quiseram adorá-lo, enaltecê-lo e chamaram ele de Júpiter, chamaram ele de Mercúrio. Júpiter foi Barnabé. E eles não aceitaram aquilo. Eles não aceitaram aquele momento de adoração, comparando eles dois com deuses. Porque o foco é a palavra. O ensinamento é a palavra. E ele estava nas viagens para ensinar a palavra.
É o que ele falava também, o foco aqui tem que ser a mensagem, não sou eu. Pode ser Pedro, pode ser João, seja quem for. A mensagem é que é o foco do negócio, não é o pregador. A gente faz a divulgação para dizer, o pregador fulano de tal vai estar aqui. Não vou dizer, não vou citar não, né? O pregador tal vai estar aqui. Beleza, está divulgando? Ok. Só que tem que caber da parte da igreja também, você está indo lá com qual função, qual é o seu interesse de estar ali. Eu, por exemplo, eu não posso citar o nome, foi o Chris Duran, que é um cantor americano, evangélico. E ele era recém-evangélico quando eu fui assistir o evento. Só que eu não fui por ele. Eu fui porque o meu irmão tinha sido convidado para tocar para ele, porque lá ele estava sem os músicos, e meu irmão é músico. Aí o pastor falou, Anderson, que é o nome do meu irmão, venha tocar aqui pra gente, porque eu tô sem música. E vai estar o Cris Duran aqui, eu preciso de um músico para hoje. Aí meu irmão falou, você quer ir comigo? Você aproveita e me ajuda a montar as coisas e tal. Eu falei, tudo bem. Ele falou, o cantor que vai estar lá pregando, louvando é o Cris Duran. Aí ele falou assim, eu sabia quem era, o cantor, né? Que ele fazia parte dos Menudos para o pessoal da antiga. Quem não lembra, né? Não se reprima aqui. Então assim, ele fazia parte daquele grupo e se converteu, né? E veio louvar e tal. Quando ele viu que a igreja estava lotada para adorar a ele recém-convertido, meu irmão, o semblante mudou na hora. Ele ficou muito irritado, muito chateado mesmo. Ele falou, gente, eu não vim aqui para ser adorado não. Isso aqui não é show do mundo não. Não é o menudo. Não é o menudo. Entendeu? Eu sou cristã, sou irmã, igual a todo mundo aqui, ouço a palavra, fui alcançado pela mensagem de Deus. Não venham aqui para me adorar não, que eu vi lindo, maravilhoso, não sei o quê. Isso não é igreja. Você está entendendo a gravidade da situação? E ele teve a decência de não aceitar aquilo e falar aquilo de público e simplesmente não louvou e não pregou mais na igreja. Ele simplesmente pediu desculpa ao pastor e falou, o senhor tem que disciplinar a sua igreja, eu vou embora. Que exemplo, né? A posição dele e o pastor ficou assim, né? Mudou o culto completamente para disciplina. Isso é uma situação extraordinária, porque normalmente nunca acontecia isso. Só que como o cantor falou, o senhor, como pastor, você precisa disciplinar a sua igreja, porque a sua igreja está se portando igual aquele povo lá de fora. Eu não vim aqui para isso, eu vim para louvar, trazer a mensagem de Deus enquanto pessoa, enquanto indivíduo. A mensagem que vai transformar, não sou eu. Né? E ele falou um português claro, né, para o pastor entender. E foi embora. E não cantou e nada. Aí eu falando assim com o irmão, e agora? O que ele faz, né? Aí eu falei, fica aí, vamos ver o que o pastor vai fazer. Aí o pastor foi para o púlpito e disciplinou a igreja do púlpito mesmo. Transformou o culto, que seria normal, num culto de disciplina. Porque a igreja está se portando com o mundo. Entendeu? Às vezes, talvez, não posso garantir, mas tem aí da outro culto de uma pessoa famosa que se converteu. E quando chegou lá, eles começaram a fazer a mesma coisa com eles e assim foi aceito, né? E tem o oposto. Aí... E tem uns que entendem, aceitam, levam isso de boa. Só que não é para aceitar, porque aquilo ali realmente é como o Paulo falou, não é para a sua glória. É para a glória e honra do nome do Senhor. Você tem que entender que você está fazendo o trabalho do Senhor. A obra que a gente fala tanto é a obra de Deus, não é a sua. Quando você entender isso, aí verdadeiramente você vai fazer a obra de Deus. Você vai realmente frutificar. Porque senão você vai trazer frutos para você, não para Deus. Né? Você está trazendo glória para você, o fruto é seu. Entendeu? Depois pode vir a queda, né? Ficar teimando, insistindo. Aí vem a queda. Aí há muitas igrejas às vezes não querem convidar a pessoa. Entendeu? Porque a pessoa não sabe se lidar com a situação em si. Você tem que aprender a lidar com a situação, você que está levando a mensagem. A igreja também tem que estar, digamos assim, doutrinada e aprender que você está ali para a palavra. Né? Por mais que esteja no cartaz, seja quem for, eu vou lá para ouvir a mensagem de Deus. Não é para virar a pessoa. Eu sempre que eu não prego muito, mas sempre me convido. Isso é de mim, eu não aceito o fundo musical. Eu entrego.
Ah, tem uns que incomodam. Porque Eu admito, tem uns que incomodam. Tinha um que parecia um funeral. Aí eu falei, não, irmão, para, pelo amor de Deus, não tô aqui tá morrendo aqui, não. Porque eu vi um pastorzinho assim, que nada. Ele fez uma contagem, irmãos, e é verdade, olha. 3 hinos da harpa, 4 conjuntos de canto faz 7, mais um hino para tirar as ofertas, 8 hinos. Chega um momento, mais importante que a palavra, aí tem que ter um fundo musical. É como se ou bota o fundo musical, ou então o pregador não vai ter inspiração para pregar a palavra. Isso Porque a mensagem não vai alcançar a pessoa porque não tem musiquinha. E outra coisa, finalizando, se for um fundo musical que você gosta, você vai ficar dividido. Você escuta a palavra, escuta o fundo musical e não escuta direito realmente a palavra. A palavra. Pode falar. E, na realidade, a palavra ela não precisa de auxílios para fazer efeito. Porque a Bíblia diz que ela foi designada e ela tem um propósito. E ela não volta vazia. Então, a palavra em si, ela já é suficiente para que o homem, o ser humano, ouça e dentro dele chegue o convencimento, através do Espírito Santo, de que ele precisa do auxílio de Deus. Então, a própria palavra, ela vai ser suficiente para a ação que ela foi determinada. E o caso também do louvor, que o irmão está falando aí, o louvor faz parte do culto, isso é verdade, mas tem hora. É o famoso tem hora para louvar. Você vê na Bíblia, durante toda a Bíblia, onde tem culto, tem louvor. Mas o louvor, ele está separado da palavra. Ele não está no mesmo ambiente, às vezes, do que a palavra. Eles estão lá no momento de festa, para louvar, entendeu? No momento de comemoração, lá está o louvor. Nesse momento está o louvor, não está a palavra ali, só o louvor. Agora, tem locais que é a palavra. Você vai para o templo do Salomão, por exemplo, lá não tinha esse louvor. Era a palavra, não entrava o louvor. O louvor dos levitas era fora do templo, não era templo. A prova é que é só tirar a palavra e deixar só o fundo musical para ver o que acontece. Nada, né? Nada, porque ali é para honra e glória do Senhor o louvor. Né? Não é para edificar a vida de ninguém. Às vezes tem a mensagem, ok, dentro de alguns louvores tem mensagens que edificam, porque tem um contexto bíblico dentro do louvor em si. Mas não é o foco, não é isso. O foco é a palavra. E mesmo a mensagem estando dentro do louvor, a palavra, vamos supor, pega um salmo. Eu vou cantar um salmo, é texto bíblico, é a palavra de Deus. Está cantada, mas é a palavra de Deus, né? Mas ele falado e cantado tem diferença. Com certeza. Tem uma diferença gritante. Porque quando você está... Vamos pegar um salmo que é bem conhecido, o Salmo 100, né? Que é o celebrar com júbilo ao Senhor, né? Então, você cantando ele, você canta... Celebrar com júbilo, assim, Aí, quando você canta ele, é um sentimento. Mas quando você lê, é outro. Ele lido é diferente. É o mesmo texto da música, mas é diferente. Por mais que seja uma canção, a mensagem, ela toca de você de uma maneira diferente. Porque você vai se atentar às palavras. Você não vai soltar o louvor por louvar, só para glória, adoração a Deus. Não, você vai se atentar ao que está escrito no texto. Porque, por exemplo, a harpa cristã. A gente canta a harpa, mas se você perguntar ao irmão o que quer dizer o texto, o irmão não sabe. A harpa cristã. Inclusive, tem hinos na harpa cristã e tem uma mensagem bem legal também. Não é isso que eu ia dizer, não. Tem hinos da harpa cristã que não foram inspirados por irmãos, não, viu? Foram pegados de fora. Tem um que é da guerra, que pegou de uma guerra e foi transformado em um hino cristão. Adaptado, no caso. Adaptado, né? É preciso pesquisar. Mas aí tem alguns hinos lá que tem um contexto. Aí se você for ler o contexto, você vai ver que peraí, mas esse contexto aqui é válido para agora, esse texto é para que momento, porque às vezes você escolhe um hino aleatório e o hino não é nem para aquele contexto ali da pregação. A revista, inclusive, ela separa o hino com o texto, porque eles leem o contexto do hino que combine com o texto da revista. Uma lição, é verdade. Entendeu? Até isso eles têm cuidado. Culto de missões. Culto de missões era para ser nesse ritmo aí. Os hinos voltados para missões. Cultos novos convertidos. Cada departamento
ser voltado para aquele culto da família, hinos direcionados, né, para Exatamente. a família. Cada hino tem o seu momento, assim como a palavra. A palavra não está direcionada, o hino também. A oração é a mesma coisa. A oração ela tem que ser focada para aquela coisa. Porque às vezes o pastor pedindo o irmão orar uma coisa, o irmão vai orar outra coisa completamente diferente. Nessa questão da palavra, por isso que Paulo ele escreve cartas, né? As cartas de Paulo têm um ensinamento doutrinário, as cartas de Paulo têm ajuda, têm fortalecimento, têm encorajamento, e as cartas eram lidas. Quando, só para sim, também não, complementando a palavra do irmão, quando louvamos, a gente não presta tanta atenção ali no que aquela letra está dizendo. São poucas pessoas que param para raciocinar sobre isso. Mas quando você está fazendo a leitura de um texto, você para e vê e analisa o que aquele texto está dizendo, o que aquele texto está trazendo para você. Quando Paulo escreve, que é lido na igreja, a igreja vai ouvir, ela vai refletir naquele ensinamento que Paulo está trazendo para a igreja. Seja a correção, como ele trouxe para algumas, seja o alerta, como ele trouxe para a igreja de Coríntios, para não se desviarem por ensinamentos errados. Quando é lida essas cartas, a igreja vai refletir em cima daquilo que está sendo lido. A gente para aquele instante, o nosso cérebro para naquele momento e vai se direcionar àquela leitura. Por isso é tão importante. E por isso os bereanos faziam isso, analisavam o texto para saber se estava sendo dito realmente daquele jeito, se estava sendo falado o que estava escrito. E nós temos que fazer isso, analisar para saber se o que está sendo dito está no texto, se é verídico tudo ali. E quando a gente vai analisar, a gente vai aprender. Pega uma carta de Paulo aí, pega Romanos, que é uma carta que eu estou parando para ver como é que eu vou fazer um estudo sobre Romanos, que é uma carta muito falada, né? Tem um ensinamento completo, mas você senta e começa a ler o que Paulo vai relatar ali, você vai refletir em tudo aquilo. Não é como ouvir e só pronunciar sem pensar. Né? Veneranda, né? Veneranda anota tudo, né? Irmã Vera, anota que nem ela aí. Sim, um detalhe, voltando aqui agora para Gálatas, né? Que agora eu não falei de Coríntios, mas eu esqueci de Gálatas. O de Gálatas está falando em relação às obras da carne e os frutos do Espírito, né? Os aspectos do fruto, que é o singular, do Espírito. Né? Que o pessoal pensa que é frutoso, não é frutor. Aí são aspectos do fruto. É tipo o que você dá para as vitaminas de uma fruta. O que aquela tem, né? São os aspectos daquilo ali. Né? As obras da carne, inclusive, eu cheguei a discutir uma vez com os alunos falam assim, mas poxa, se resume só a isso, né? Porque quando a gente lê o texto de Gálatas, a gente pensa que as obras da carne é só o que está ali. Mas o próprio Paulo disse que ali é só um resumo ou uma referência de alguns pecados que as pessoas cometem ou que praticam, né? Porque no contexto bíblico é muito mais, né? Aí você vai vendo outros textos, ele vai dando destaque a outros pecados e tal. E nessa época a gente estava falando sobre os 7 pecados capitais, né? Que foi forjado pela Igreja Católica inicialmente, né? Porque aí o pessoal pensa, por que foi criado aquilo lá? Ele falou assim, havia um problema. Na época ainda não havia movimento protestante, na Igreja Católica se percebeu que os irmãos estavam tendo o pecado como prática usual. Traduzindo, estavam usando o pecado como se fosse conveniente, se fosse útil, sabe, no dia a dia. Pode fazer que tem problema algum. Não tem problema nenhum. Faz bem. Aí o padre da época, o Papa, viu aquilo e achou aquilo extremamente errado. Aí ele falou, não, eu tenho que começar a enaltecer não só o texto de Gálatas, mas dar ênfase aos pecados que eles também estão cometendo. Aí os 7 pecados eram pecados que o Papa na época identificou que a população cristã estava cometendo. Aí tem aquela listinha, né? A ira, o ódio, o orgulho, né? Que não estão aqui exatamente nos frutos, mas estão no contexto bíblico
a longo prazo. Né? Ele foi tirando de vários textos bíblicos, enfatizou Gálatas na época, mas ele tirou de vários textos para enaltecer esses pecados que o povo está cometendo naquele momento, explicando que Paulo, quando escreveu Gálatas, ele focou também nos pecados do momento. Né? Mas não quer dizer que é só esses, tem muito mais. Né? Assim como também tem as virtudes, que é o oposto do pecado. Né? São as coisas boas que você pratica, as coisas boas que você deve fazer. Né? Esse do cantor aí foi um, né? É uma forma de pecado, né, Adoro? Não está aqui, né? Não está aí. Mas está em outros mais na frente, em outros textos mais na frente também tem. Idolatria, falsos profetas, que ele vai citando em outros textos fora de Gálatas. Sim, aqui não está, né? No de Gálatas especificamente não, mas nos textos mais à frente de Paulo, ele enaltece outros pecados, porque ele viu que isso aqui não foi suficiente. Ele teve que enaltecer mais e citar os antigos. Tem que citar os antigos, porque... Aí falou lá, Moisés falava, não matarás, não roubarás, não levarás falso, entendeu? Então ele já falava do pecado. Entendeu? Ele falou, Moisés já falava de pecado. Eu falo hoje de pecado, Jesus falou de pecados que as pessoas cometiam e precisavam corrigir. Então assim, vocês têm que ver o contexto geral. Eu não estou falando só esse aqui são vocês estão fazendo agora. Mas tem mais pecado escondido que eu não estou vendo. Mas Deus está. Né? Deus está vendo. Né? Aquele famoso, Jesus está te vendo. Né? Então, as pessoas sabem que tem os pecados ali. Aí tem gente, mas eu sou cristão, evangélico, convertido, batizado, tem aquela lista toda, né? E o irmão, não pecarei. O irmão acabou de pecar. Diz mentirosamente que não peca. O irmão, inclusive, foi fazer uma pesquisa há um tempo atrás dizendo que era pecado que as pessoas mais cometiam mentira. E não é uma coisa tão banal. A pessoa chega e diz, meu irmão, a paz do Senhor, bom dia, como você está? Você está bem? Aí o irmão diz, eu estou ótimo. Acabou de mentir. Ele não está bem, está acontecendo alguma coisa, mas ele está mentindo para preservar o irmão. Né? Mas ainda é uma mentira. Eu falei, irmãos, tudo bem que você fez por gentileza, eu sei que você fez por gentileza, mas você mentiu. E na cara do teu pastor, você diz dentro do negócio dele. Diga, estou mais ou menos, pelo menos. Mentimos quando cantamos alguns hinos, principalmente aquele que eu quisera, um hino que eu não canto. Ia ao campo missionário, a pessoa canta esse hino, né? Uhum. Aí chama a pessoa que cantou para fazer uma visita, outro dia ela não quer ir. Mas ela queria ir para bem longe. Né? Para pertinho de casa, não. Aí a pessoa não se atenta ao que diz. Né? Aí a pessoa não faz exatamente aquilo que ela está falando. Porque a maioria do louvor é oração. É uma oração. Está fazendo a Deus, então tem que ter cuidado. Muito cuidado. Aí as pessoas não vigiam, não cuidam, entendeu? Bom... E porque é convertido não quer dizer que você não vai pecar. Você vai pecar, mas você tem que reconhecer o pecado, pedir perdão e tentar viver uma vida de virtude. Se fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, a gente não estaria aqui, né? Porque a maior parte, a gente hoje na Assembleia, principalmente, a gente pega muita vida de santidade. Você busca a santificação, né, a salvação, tal. Mas assim, na prática, mesmo que tenha a pregação, na prática, muitos dos irmãos não fazem. É exatamente o que você estava falando. A pessoa, eu quero evangelizar. Mas não vai. O que adianta você querer e você não fazer? Falta atitude. Entendeu? Só querer não é suficiente. Mas eu não tenho força sozinho. Querer, tem joelho no chão, orar e pedir a Deus para lhe dar força. Inclusive, nós somos provados no que falamos. Né? Então, exatamente. Tem que ter cuidado. Né? Principalmente se for pregar lá em cima, o que você vai dizer pode voltar para você. Deus vai dizer assim, é verdade, né? Então eu vou testar você. Aí você pega naquilo que você pegou. Aí, agora na parte da prisão, né? Nós falamos da armadura de Deus, já tem os detalhes ali, que é para que os irmãos estejam preparados para as dificuldades e adversidades que porventura possam vir ter. Exortações, regras de vida e a mensagem do amor. É interessante que nesse do Efésios, tudo, praticamente Efésios até Filemão, né? É focado numa mensagem voltada para amor. Né? E fazer o evangelho, você tem que fazer ele com amor. Porque tem gente que faz na força do ódio. Parece que faz de forma forçada. Paulo deixa bem claro, não faça as coisas porque estão te obrigando a fazer, mas faça por amor. Porque quem se sacrificou por você, se sacrificou por amor.
Não adianta você, aí vamos dar o exemplo do evangelismo. Eu vou fazer porque, pô, tem que fazer, porque senão não vão me ver, ou porque tem que... O líder chamou, porque me todos exigir. têm que ir hoje, né? Aí, não faça por ódio. Se você não quer fazer, não faça. Porque se você fazer com raiva, Deus não recebe. E Deus também não trabalha com você assim. Você tem que fazer aquilo ciente que você está fazendo aquilo porque você quer fazer. Porque você tem prazer naquilo. Né? Estar a presença de Deus. Não ir por força. Quando faz de por ódio. amor, as coisas fluem, né? Eu lembro que eu ia para a floresta e não pedi R$1 para comprar de pão, né? Ele disse, vai beber. Não, ele disse que era para tirar a barba. Uhum. Aí eu fui e comprei, e eu tinha R$1 só para comprar um oi de gato para bicicleta. Eu não trabalhava na época, eu só tinha R$1. Aí eu pensei, se eu der R$1, ele vai comprar cachaça. Eu fui e comprei o presta-barba. Quando foi à noite, eu disse, eu vou passar aqui para ele pegar para ir para a igreja, certo? Ele disse, tá certo. Quando eu fui, ele realmente tinha feito a barba. Eu disse, vamos para a igreja? Ele disse, rapaz, de bermuda? Irmãos, quando eu cheguei na igreja, só tinha a igreja estava lotada. Eu cheguei para orar e tinha só esses 2 lugares. Eu sentei nesse lugar aqui, me ajoelhei para orar. Quando eu me levantei para a glória de Deus, ele estava sentado. E quando cheguei lá em Roberto, perguntei quanto era o oi de gato. Roberto olhou numa caixa lá, só tinha um. Eu disse, quanto é? Ele disse, nada, não, leve. Ou seja, quando você faz por amor, sem interesse, a não ser o interesse de ajudar, aí Deus trabalha. Agora, então, você nunca esqueci. Na simplicidade, Deus falei. Naquele dia você fez por amor. Naquela noite ele não aceitou, mas o mais importante aconteceu. Ele ouviu a palavra. Agora é aquele negócio, ele ouviu e vai semear. Em algum momento ela frutifica. Não tem jeito. A mensagem vai ficar lá. Né? E o interessante é que quando a gente trabalha, esse trabalhar que eu falo, é fazer a obra. Você faz com amor, ganha quem está recebendo, seja a palavra, seja um louvor, seja uma ajuda, ganha quem está recebendo e ganha você que está fazendo. Né? A palavra nos ensina que a gente tem que fazer por amor. E esse amor, ele mesmo trata de retribuir a sua ação, tanto para quem você deu, como para você mesmo. Você recebe esse amor em troca, de volta. E só que é uma coisa difícil de ser trabalhada, o amor. Eu vejo assim, porque o contexto geral de hoje, muita gente faz a obra por amor, mas alguns estão fazendo pela visibilidade, né? Mas o ensino da palavra, ele é fiel ao que ela se pronuncia. Faça com amor, porque Cristo fez por amor. Cristo se doou por amor a você. Paulo, ele abriu mão da vida que ele tinha, ele abriu mão de quem ele era por amor a vidas, por amor a pregar uma palavra que ele recebeu de graça. Dê de graça porque você recebeu de graça. E dê com amor porque você recebeu cheia de amor. Então, hoje existe uma certa dificuldade das pessoas trabalharem essa parte de amor, mas a Bíblia nos ensina que é para ser feito com amor. E às vezes as pessoas não fazem e é onde a gente perde. Porque quando a pessoa faz de qualquer jeito, e também tem isso, né? Tem gente que quer fazer de qualquer jeito a obra para Deus, né? A todo custo, e diz que é por amor, mas faz de qualquer jeito largado. Aquilo também não frutifica às vezes. Entendeu? Pode atingir alguém, mas por questão do Espírito Santo, só se o Espírito Santo realmente quiser fazer. Mas se não for por isso, se for pelo seu serviço mesmo, feito de qualquer jeito, não edifica. Não adianta que não edifica, porque você tem que fazer realmente aquilo por dedicação. Eu vejo uma pessoa que, por exemplo, ensina, é professor, certo? Se ele não se dedica a estudar a palavra para poder dar uma aula, ele vai dar uma aula muito ruim. Porque ele vai apenas ler e está aqui
explicar baseado no que está aqui e encerrou. Tem aula que é assim, meu irmão já viu também. E o aluno percebe, né? Percebe. Meu professor estava falando isso, brincando assim, falando, os irmãos que dão aula ali para a classe dos varões, estejais preparados, porque o debate é grande. Jazi, quando estava em Parque Forte, ele dizia assim, venham para a escola dominical e faça a pergunta, olha a responsabilidade que ele botava para os professores, e faça a pergunta que você quiser dentro da lição, que eu lhe garanto que o professor responde. Incentivava, né? Então, a gente que era independente disso. Eu via só os combates. Mas o aluno coloca aquilo assim, pois eu for para aula só para perguntar. Não, mas a sala dos varões é bem divertido, porque eles levam, não de um modo geral, né? Os irmãos, eles vão realmente, como você está falando, eles vão preparados para a aula. Eles leem o texto direitinho, isso é o perfil dos homens, eu acho, de um modo geral. Eles leem o texto, pesquisam, chegam na sala de aula para debater com o professor o assunto da sala. Só que vira, sabe, um areia. Se tiver domínio, né? Aí complica. Porque são muitos homens, muitas mentes pensantes. Aí tem, às vezes, tem presbítero, tem obreiros, diáconos, você tem a classe dos homens, são os homens de modo geral, né? O professor tem que estar preparado. Ele tem que estar qualificado ali. Se não for o pastor que estiver dando aula, piorou ainda. E não deixo por menos as crianças, porque as crianças vêm no nível de curiosidade master. Ela ouviu alguma coisa em algum lugar e chega pra tia, é assim, assim, assim. Porque na classe das crianças também é sempre cheio de perguntas, lotado de dúvidas. Mas das crianças é normal por conta da idade, né? A curiosidade. Né? Então eles lançam todo tipo de pergunta bizarra que você possa imaginar. Tem também na classe do departamento infantil. Porque eles veem, ouvem, entendeu? No dia a dia deles. E precisam ser bem ensinados também. Exato. Como os novos na fé também. Porque para tirar dele lá na frente,